China suspende restrições de visto estrangeiro impostas na pandemia. A China vai retornar à emissão de vários tipos de vistos para estrangeiro no próximo dia 15, anunciou o Ministério das Relações Exteriores desta terça-feira, dia 14, suspendendo assim as restrições em vigor desde o começo da pandemia de Covid-19. Desta maneira, o país já teve um passo da reabertura ao mundo poucos meses depois de começar a desmantelar a estratégia restritiva Covid-0 imposta durante quase 3 anos devido à pandemia. Além da revisão e aprovação de novos documentos de viagem, os vistos emitidos antes de 28 de março de 2020, que ainda estão vigentes, serão válidos para entrar na China, informa uma nota publicada nas redes sociais do Escritório de Assuntos Consulares do Ministério. Comunicados similares foram publicados no site de várias representações diplomáticas chinesas do exterior, incluindo as embaixadas dos Estados Unidos e França. A nova política também restabelecerá a possibilidade de conceder entrada sem visto a alguns tipos de viajantes, como visitantes que chegam em cruzeiro e para Xangai, ou os grupos de turistas procedentes de Hong Kong, Macau e alguns países do Sudeste Asiático. Antes da adoção do confinamento devido à pandemia, a China recebeu 65,7 milhões de visitantes internacionais em 2019, segundo a Organização Mundial do Turismo, vinculada à ONU. Mas enquanto a maioria dos países reabriu suas fronteiras para viajantes internacionais muito antes, a China começou a abandonar as medidas drásticas da política Covid-0 do fim de 2022, depois dos protestos da população contra as restrições. As manifestações do fim de novembro reclamavam mais liberdade e algumas pessoas chegaram a pedir a renúncia do presidente Xi Jinping, uma oposição do regime comunista que não era registrado desde a revolta pró-democracia que o exército reprimiu em 1989. No início de dezembro, autoridades chinesas anunciaram o fim do sistema de teste em larga escala, confinamentos e quarentenas prolongadas, mas a decisão provocou um aumento expressivo de casos de Covid. Pequim anunciou no fim de dezembro que os visitantes procedentes de outros países não precisavam mais cumprir um período de quarentena, mas prosseguir com as restrições de vistos para os estrangeiros. Na ocasião, o governo afirmou que continuaria a ajustar sua política de vistos para estrangeiros que visitam a China de maneira científica e dinâmica, de acordo com a recente situação da pandemia. Também retornou o processo de passaportes chineses como para turismo ou visitas de amigos ao exterior. O anúncio da reabertura contém depois de uma importante sessão do controlado Parlamento Nacional, que confirmou o terceiro mandato de Xi Jinping como presidente e nomeou seu aliado Li Qiang como o primeiro-ministro. Li admitiu na segunda-feira que, ao alcançar a meta estabelecida do crescimento ao redor de 5% em 2023, não será uma tarefa fácil. O povo de China suspende restrições de vistos a estrangeiros impostos na pandemia. Apareceu o primeiro-ministro independente.